E aí, meus queridos, bem-vindos de volta à aula do nono militar, aula de matemática 4. E nessa aula a gente vai ver o assunto 8, mais um módulo de áreas, ok? A gente já viu áreas no assunto passado, só que dessa vez a gente vai ver mais duas propriedadezinhas novas, uma propriedade e uma consequência particular dessa propriedade, ok? E vamos ver alguns exercícios relacionados a áreas. Então vai ser propriedade nova mais exercícios. Ok? Então, dessa vez é um assunto bem direto, bem prático, básico, beleza? Então, vamos para a aula. Bom, a propriedade que a gente vai ver, muita gente conhece como truque do colado, ou regra do colado, ou macete do colado, bizu do colado, tanto faz. Esse é o nome que a apostila está dando aí para esta regra, essa propriedade que a gente vai construir junto, inclusive. Ok? Então eu vou demonstrar como as propriedades funcionam e depois vou fazer alguns exercícios aí aplicando essas propriedades. E para a gente entender as propriedades novas, elas vão ser divididas em duas partes, ok? Uma é consequência da outra. Vamos ver a primeira como é que funciona. Então a primeira aqui, num triângulo qualquer, um triângulo ABC qualquer, que tem um segmento de reta DE também qualquer, não é paralelo a nada, não tem nada de especial. Então, esse segmento DE vai de um dos lados, do lado AB, até o lado AC, ok? Bom, e tenho esse ângulo alfa aqui destacado. Percebam que o triângulo ADE possui o vértice no A, ou seja, possui o ângulo alfa como ângulo interno também. E o ângulo ABC possui o mesmo vértice A e o mesmo ângulo alfa. Este ângulo e este vértice precisam ser ângulos e vértices em comum entre os dois triângulos. Ok? Primeira condição aí. Bom, vamos demonstrar. Olha só. Na primeira parte, aqui de como é que eu posso determinar a área, né? Módulo de área. Como é que eu posso determinar a área desse cara usando esse ângulo que está sendo destacado? Ora, a gente viu no assunto passado que a área do triângulo ADE, eu posso determinar ela através do quê? Daquela fórmula de produto dos lados que formam um ângulo vezes o seno desse ângulo dividido por 2. Então, é este lado AD, vou usar essa fórmula, lado AD, vezes lado AE, vezes o seno do ângulo entre eles, aqui, seno de alfa, dividido por 2. Esta é a fórmula, correto? Essa é a fórmula da área do triângulo ADE. E a fórmula da área do triângulo grande, o triângulo de fora, vai funcionar da mesma forma, correto? ABC, né, o triângulo ABC, possui a área formada pelos lados AB vezes AC vezes o seno do ângulo alfa, porque o ângulo alfa ele está entre o lado AB e AC. Esses segmentos de reta formam o vértice A, então formam o ângulo alfa. Então eu posso aplicar a fórmula perfeitamente. É o produto do AB vezes o AC, vezes o seno do alfa também, dividido por 2. Beleza. Então está aí estabelecido as áreas em função do produto dos lados entre o ângulo vezes o seno desse ângulo. Tudo certo até então. O que eu posso fazer agora? Ora, eu posso fazer aí uma proporção. E se eu aplicar uma proporção a ela? Elas são proporcionais? São proporcionais. Proporcionais a quê? Vamos ver. Então vamos fazer aqui na segunda parte. Aqui na segunda parte uma parada bem legal. Eu vou pegar a área do triângulo ADE e vou dividir pela área do triângulo ABC. Só que a área do triângulo ADE é determinada por esta relação. O produto dos seus lados vezes o seno do alfa dividido por 2. Então vamos escrever isso, né? É o lado AD vezes o lado AE dividido por 2 vezes o seno de alfa. Show!
dividido pela área do AB. A área do AB não é igual a isso daqui, essa relação, o produto dos seus lados vezes o seno do alfa, dividido por 2. Vou reescrever então. Então aqui vai ficar o lado AB vezes o lado AC, dividido por 2, vezes o seno de alfa. Olha que interessante. Olha o que vai acontecer aqui. Eu tenho uma simplificação, né? Eu tenho um cara que multiplica ali em cima, seno de alfa e seno de alfa aqui embaixo. Então, eu posso cortá-los. Eles vão embora. Mas quem que vai embora? Esse 2, né? Ele divide tanto em cima quanto embaixo. Então, ele também pode ser simplificado. O que vai sobrar aí pra gente? Vai sobrar que a área do triângulo ADE dividido pela área do triângulo maior, o triângulo de fora, ABC, é igual ao produto dos lados AD vezes AE dividido pelo produto dos lados de baixo, né? AB vezes AC. Foram os caras que sobraram. Em cima sobrou AD vezes AE e embaixo sobrou AB vezes AC. AB vezes AC. Beleza. Então tá aqui a nossa relação. Essa é a primeira que a gente pode concluir, que a área do triângulo ADE é igual ao produto dos seus lados, dividido pela área do triângulo de fora, igual ao produto dos seus lados. Se eu fizer essa proporção, esta fração das áreas e a fração do produto dos lados precisam dar o mesmo resultado. Então são frações equivalentes. Esta relação é bem importante, bem útil. Cai em várias provas aí, de colégio militar, colégio naval, ok? Relacionadas a áreas. Agora que a gente já viu a regra que a gente acabou de criar junto, acabamos de demonstrar sobre proporções de área de triângulos e um segmento de reta interno de um lado a outro qualquer, lembrando que precisava ter um ângulo em comum com os dois triângulos, dessa vez a gente vai ver uma particularização dessa mesma situação. No caso, o segmento de reta que a gente vai ter não vai de um lado até o outro, vai de um vértice até o outro lado, ou seja, uma seviana. Então, agora a gente vai ter a nossa seviana e vamos aplicar a mesma proporcionalidade usando a seviana. Vai ter uma alteração e a gente vai aprender a demonstrar a nova regra, que é bem prática de aplicar. Então vamos lá. A situação que a gente tem agora é essa aqui. Triângulo ABC qualquer e eu tenho a seviana AD, correto? Bom, percebam que eu tenho dois triângulos. Eu tenho um triângulo aqui ADC, certo? E eu tenho um triângulo ABC. Todos esses dois triângulos possuem um ângulo em comum. Qual é? ABC e ADC e ABC. O ângulo em comum é esse. Vou chamar aqui de alfa. A gente pode imaginar que o ângulo em comum seja o A, mas não. O A é um vértice em comum, beleza, é um vértice em comum. Mas o ângulo em comum entre eles dois é esse cara aqui, correto? Bom, então eu vou ter uma relação aí de outras áreas. Então eu vou aplicar o que a gente acabou de demonstrar nesses dois triângulos. Só que eu também tenho um outro triângulo aqui dentro. Se eu partir de um ponto em comum também, no caso o vértice A, eu gero um outro triângulo dentro do meu camarada. Dentro do triângulo grandão ABC, eu tenho o pequeno ADC e eu tenho o ABD. O que a gente precisa demonstrar agora é a relação entre esta área aqui e esta área aqui. Vamos relacionar esses dois. Para isso, eu preciso nomear as bases. Aqui eu vou chamar de M e aqui eu vou chamar de N. Ok? M e N. A gente já vai usar cada uma dessas letras. Por enquanto, não parece muito com aquilo que a gente demonstrou anteriormente. Mas a diferença é que, dessa vez, a seviana tem a perspectiva da base. Então, a gente está olhando aqui da base até o início da seviana. Quando a gente viu
o anterior, a situação anterior, ela passava exatamente no meio. Então é como se ele tivesse virado um pouco. A reta, ao invés de cortar por aqui, mais horizontalmente, ela está cortando um pouco mais vertical. Isso não vai alterar em nada na nossa fórmula, só a gente precisa ter uma perspectiva boa. Então vamos começar com a perspectiva certa. A perspectiva que a gente tem que ter tem que ser sempre desse cara daqui, beleza? Do ângulo em comum entre esse ângulo aqui do triângulo pequeno e o triângulo de fora, ok? Antes da gente começar a demonstração, a gente tem que entender que a área do triângulo grandão ABC é igual à área do S1 mais a área do S2, concordam comigo? Que é igual a uma área S3. Isso aqui é importante. Então, S3 é S1 mais S2, que é a mesma área do triângulo de fora ABC. Como é que vai ficar essa relação? É bem bacana. Olha só. Vamos aplicar a fórmula de proporção que a gente determinou anteriormente. Qual é? Tendo este ângulo aqui como foco, como ponto referencial, a gente sabe que os lados do triângulo menor, ou seja, a área do triângulo de dentro, que foi cortado, o S2, a área do S2, dividido pela área total, que é o S3, dividido pela área do triângulo de fora, que é o triângulo ABC, estabelece aquela proporção do produto dos lados. Ou seja, S2. S2, essa área está relacionada ao seu lado, que forma o ângulo alfa. DC, né? Porque o S2, o triângulo, a área do triângulo ADC é igual ao S2, correto? Isso aqui é verdade. Então, S2 é a área desse cara. Então, ela está relacionada com este ladinho que forma o alfa, vezes o lado grandão AC. Então, aqui vai ser DC vezes AC. Ok? Bom, a área do pequeno dividido pela do fora. Então, vamos dividir pelos lados, o produto dos lados de fora. Excelente. Então, vai ser aqui BC, certo? O triângulo de fora forma o alfa usando os lados BC e AC. Então, esse cara aqui, AC, ele vale tanto para o lado do triângulo S2 quanto do triângulo S3, né? ABC. Então, vai fazer o lado dele BC, fazendo um produto com AC. Beleza. Olha só isso aí. Que bonito. Então, o que acontece com esse AC aqui? Ele vai ser anulado, correto? Vai ser anulado. Qual a consequência que eu tenho? Que S2 dividido por S3 é igual a DC. Quem é DC? DC é o ladinho que sobrou, dividido por BC. Ótimo? Isso aqui vai implicar, vamos substituir DC. Quem é o DC que eu chamei aqui? É o N. Então, S2 dividido por S3 é igual a S2, sobrou o N, DC é N, dividido por BC. Só que quem é BC? É o segmento BD mais esse DC, ou seja, o segmento todo, B até o C, vale M mais N. Então, aqui é M mais N. Tranquilo até aqui? A gente vai parar aqui e, a partir dessa propriedade, vamos tirar uma segunda conclusão aqui. Segunda parte. A segunda parte, eu vou ter que usar esta primeira relação que eu estabeleci aqui, né? Que era bem óbvia. Esse primeiro cara, que a área S1 mais S2 forma S3, né? Que forma a área do triângulo grandão. E o meu objetivo dessa relação que a gente está criando é estabelecer a proporção entre a área S1 e a área S2. Então, no lugar aqui desse S3, vamos usar essa relação. S3 não é S1 mais S2? Ora, então vamos escrever isso, né? S2 sobre S3, vou repetir, é igual a M, N é N em cima, é igual a N dividido por M mais N.
certo? Só que S3 não é S1 mais S2? É sim. Então, S2 dividido por S1 mais S2 é igual a N dividido por M mais N. Beleza? Então eu tenho essa proporção aí que a gente vai fazer uso dela. Antes da gente continuar, vamos relembrar regra de proporção, regra de razão. Que regra de razão que a gente vai usar? Duas regrinhas. A primeira delas é essa daqui. Que se eu tenho duas proporções A sobre B, que é igual a C sobre D, se eu inverter elas, vão se manter, né? B sobre A é igual a D sobre C. Isso aqui é uma verdade, correto? E a outra situação que a gente vai usar é essa daqui. Que se eu tenho um A mais B dividido por A, é a mesma coisa que um C mais D dividido por C. Isso daqui mostra que a minha segunda parcela da soma do numerador, ela pode ser reescrita desta forma aqui. A sobre B igual a C sobre D. Estas duas relações aqui, elas são equivalentes. Uma implica na outra. Se esta relação é uma verdade, então a relação de baixo também é. E vice-versa, vale na volta. Se essa daqui é uma verdade, a de cima também. Então temos duas regras aí de proporção lá do 7º ano, que a gente vai fazer uso delas agora. Bom, vamos usar a primeira que eu passei aqui. Se eu tenho esta fração aqui, S2 dividido por S1 mais S2, é a mesma coisa que eu inverter, certo? Então, aplicando ali, é a mesma coisa que eu escrever isso aqui. S1 mais S2 dividido por S2 é igual... Vou ter que inverter. Se eu invertir a minha primeira parte, vou ter que inverter a segunda. Então, N dividido por M mais N é a mesma coisa aqui. M mais N dividido por N. Beleza. Agora vamos aplicar a segunda. Se eu tenho S1 mais S2 dividido por S2, ó, A mais B dividido por A é a mesma coisa que A sobre B. Então, S1 mais S2 dividido por S2 é a mesma coisa que S1 sobre S2. Igual, aqui vale na segunda, hein? C mais D dividido por C é a mesma coisa que C sobre D. Ora, M mais N dividido por N, esse cara que está repetindo, na verdade ele está embaixo, né? M dividido por N. Fechou. Então, está demonstrado aqui, ó, certinho, o quê? Que se eu tenho uma seviana dividindo um triângulo e eu tenho a área desse primeiro triângulo e a sua projeção, e a área do segundo e a sua projeção, se eu fizer a divisão, essa área dividido por essa é a mesma coisa do que esta projeção dividido por essa. Então a proporção entre as áreas é igual à proporção entre as bases. Então é muito útil. S1 dividido por S2 é a mesma coisa que M dividido por N. É bem bacana esta relação. Antes da gente ir para o primeiro exemplo, tem uma coisa que eu quero só deixar claro, é que a área S1 dividido por S2 é igual à proporção de M sobre N das suas bases, também vale que a área do S1 dividido pela sua própria base é igual à área do S2 dividido pela sua respectiva base. Então, S1 dividido por sua base é igual a S2 dividido por sua base, tá? Então, também vale essa relação. Só multiplicar cruzado e trocar aí as divisões, ok? Só para deixar claro, não custa nada lembrar disso. E outra coisa. Se esta seviana aqui, né, vou deixar bem anotado. Se no caso da mediana, então, no caso da mediana, S1 é igual ao S2. Então, no caso da mediana, se esta seviana aqui dividir
M e N com o mesmo valor, com a mesma medida, congruentes, as áreas vão ser iguais. Por mais diferentes que os triângulos possam parecer, as suas áreas são iguais. Então, na mediana, S1 vai ser igual a S2, porque o M vai ser igual ao N. Então, no caso da mediana, as áreas vão ser iguais, porque o M vai ser igual ao N. Ok? Independente do formato dos triângulos. E para o nosso primeiro exemplo, a gente tem aí na página 482, número 1, a questão do Colégio Naval. O enunciado fica assim. O triângulo ABC tem 60 cm² de área, dividindo-se o lado BC em 3 partes proporcionais aos números 2, 3 e 7, e, tomando-se esses segmentos para bases de 3 triângulos com vértice no ponto A área do maior dos 3 triângulos é... Bom, então esse foi o enunciado, e nesse enunciado não mostra nenhuma figura. Então a gente vai ter que construir a figura a partir do que foi dito, beleza? Primeira coisa, ele disse que tinha um triângulo ABC, qualquer. Bom, e o triângulo ABC, ele vai ser dividido no segmento de reta BC, 3 pontos, ok? Pertencentes a esse segmento de reta, ao lado BC, que são proporcionais a 2, 3 e 7, respectivamente. E ele também vai ter que ligar cada ponto desse até o vértice A. Então ele vai ser dividido aqui em 3 pontinhos, os 3 proporcionais a 2, 3 e 7, na sequência, e os pontinhos que eu ligar, que eu separar aqui, eu vou ter que ligar o vértice A. Então a gente tem que fazer isso aí de acordo com o enunciado. Então eu tracei aqui, nos pontos a gente marcou, né? Marcamos aqui o pontinho D e o pontinho E. E nesses pontos dividi o segmento BC em 3 partes. Uma delas proporcional a 2, a outra proporcional a 3 e a última proporcional a 7. O que significa ser proporcional a um segmento? Por exemplo, esse cara aqui é proporcional a 2. Então significa que é o número 2 vezes alguém que eu não conheço. Um K qualquer. Por exemplo, se esse K for 1, 2 vezes 1, 2. 2 é proporcional a ele mesmo, certo? Se o K for 2, vai dar 2 vezes 2, 4. O 4 ele é proporcional a 2. E por aí vai. Então, esse cara aqui é um 2K qualquer. Esse DE ele é proporcional a 3. Então, é o 3 vezes o mesmo K. Beleza? E por último é o 7. 7 proporcional ao K. Então, esse lado aqui é proporcional a 2, proporcional a 3, proporcional a 7. Beleza? Esse K aqui é o mesmo cara que vai multiplicar todos os ladinhos. Só que a diferença é que um é a 2, o outro é a 3 e o último é a 7. E esses caras formam as bases desses 3 ângulos, desses 3 triângulos aqui. Esse aqui eu vou chamar de S1. Esse aqui, a área desse eu vou chamar de S2. E esse aqui eu vou chamar de S3. O meu objetivo, e a pergunta da questão, é determinar a maior área do triângulo. Ou seja, o triângulo que possui a maior área é esse S3 aqui. Por quê? Porque essa constante K ela é proporcional ao maior valor. O cara que é proporcional a 7 é maior do que é proporcional a 3 e a 2. Beleza? Por isso que esse vai ser a minha maior área. A gente tem que determinar o valor da área do triângulo maior. E me foi dado a área total. A área do triângulo ABC vale 60 cm². Então, ABC, a soma desses 3, né? Já posso até deixar aqui, já de cara, ó, por causa disso, a área do triângulo grandão é igual à soma dessas 3 áreas menores. Então, já posso deixar registrado que S1 mais S2 mais S3 é igual a 60. Beleza? Então, já deixa aqui pronto, porque a gente vai fazer uso dessa informação. Nesse caso, como esse primeiro segmento ele é proporcional a 2, então, por onde começar? Aqui na nossa primeira parte, a gente vai perceber o seguinte, que olha só, esses 3 segmentos aqui pertencem ao triângulo grandão, ok?
Imagina que esta aqui seja seviana, que vai de um vértice até o lado oposto a esse vértice. Bom, então todos esses caras aqui são proporcionais, correto? Essa área, como a gente viu na propriedade, essa área 1 ela é proporcional à sua base. Então, eu posso dizer que o S1 ele é proporcional a 2K. E esta razão é igual a S2 dividido por 3K. S2 dividido por 3K. E S3 é dividido por 7K. Isso aqui não é uma verdade? Eu posso falar isso aqui por causa da propriedade que a gente acabou de demonstrar. Essa área dividido pela sua base é igual a área 2 dividido pela sua base e a área 3 dividido pela sua base. Bom, como eu quero determinar o valor da área 3, ou seja, esse S3 aqui, a gente precisa deixar ele isolado. Então vamos aplicar uma seguinte propriedade de frações. A propriedade que eu vou usar de proporção é essa daqui, ó. Se eu tenho um A dividido por um B e ele é proporcional, ele é igual, equivalente a um C dividido por um D, isso daqui, qualquer uma das duas frações, é igual à soma dos numeradores, A mais C, dividido pela soma dos denominadores, B mais D. Ok? Então, se eu tenho uma proporção dessa, certo? Duas frações equivalentes, a soma dos numeradores dividido pela soma dos denominadores continua sendo igual. Ok? Então essa aqui é uma verdade que a gente já sabe, vimos lá no 7º ano e vamos aplicar aqui. Beleza? Então continuando, como é que vai ficar? Vamos continuar, né? Eu vou fazer que isso daqui, ó, S1 mais S2, vou somar esses dois caras e vou deixar o S3 isolado, porque é quem eu quero descobrir. S1 mais S2 dividido pela soma dos seus denominadores, né? 2K mais 3K. Isso daqui é igual a S3 dividido por 7K. Ok? Quanto que vai dar essa soma aqui? Vamos fazer ele do outro lado, vamos continuar. Aqui vai ficar S1 mais S2 dividido por 5K é igual a S3 dividido por 7K. Bacana! Agora eu vou usar um algebrismo bem legal, uma técnica bem interessante. Olha só, vou fazer um rascunhozinho aqui. Eu quero fazer duas considerações. Eu quero fazer o seguinte. Primeiro, eu vou chamar S1 mais S2 de Y. Eu vou chamar S1 mais S2 de Y. Certo? E eu vou chamar o meu S3 de uma parada bem interessante. Aqui, na segunda parte, o meu S3 mais S1 mais S2 dá 60, correto? S1 mais S2 mais S3 é 60. Então quer dizer que S3 mais o Y, ó, S1 mais S2 não é Y que eu chamei, mais Y é igual a 60. Ora, então quanto que vale o S3? Eu passo esse Y para lá, não passo? S3 é igual a 60 menos Y. Tá? Então, eu vou usar essas duas relações aqui. Vou usar essa e essa daqui. Ok? Eu criei esta para chamar de Y. E a partir da primeira coisa que a gente determinou, que é a soma das três áreas da área total, que é 60 centímetros ao quadrado, ora, se eu chamei S1 mais S2 de Y, então S3 mais S1 mais S2 é 60, então S3 mais Y dá 60. Passo Y para lá, vai ficar S3 igual a 60 menos Y. Vamos usar essas duas aqui ao mesmo tempo. Bem aqui, ó. S1 mais S2 não é Y? Então, reescrevendo, Y dividido por 5K é igual a
60 menos y dividido por 7k. Mas por que eu fiz isso? Aqui é um parênteses, né? Vamos fazer um parênteses. Por que eu fiz isso? Olha só. Multiplicando cruzado, vai ficar como? 7k vezes y vai ficar 7ky igual 5k vezes aquele cara vai ficar 5k vezes 60 menos y. Aí eu volto, é só eu voltar com esse 5k, né? Multipliquei cruzado, é só voltar com esse 5k que estava multiplicando, volto para cá dividindo. Ou melhor, só passo esse 7k dividindo para lá multiplicando, dá no mesmo. Ok? Eu só quis fazer a multiplicação cruzada para mostrar o passo a passo para vocês. Então, voltando, né? Voltando com esse 5k dividindo para cá, vai ficar assim, ó. 7ky dividido por 5k é igual a 60 menos y. Beleza? Corto esse k com esse aqui. Esse y que está subtraindo passa para cá somando. Então vai ficar assim. 7y sobre 5 mais y é igual a 60. Beleza? O que eu faço aqui? Multiplico, né? Esse denominador multiplica com o número inteiro, 5, e eu somo, aqui multiplico, e aqui eu somo com quem já estava lá. Então, 5y mais 7y, 12y. Então, aqui, 12y dividido por 5 é igual a 60. Beleza? Esse 5 que está aqui dividindo passa para lá multiplicando, e esse 12 que está multiplicando passa dividindo. Então, isolando o y, vai ficar y é igual a 60 vezes 5 dividido por 12. Portanto, o meu y é igual a 60 dividido por 12, vai dar 5. 5 vezes 5, 25. Y é igual a 25. Beleza. Mas quem é y? Y não é igual a S1 mais S2? É. Então, aqui na segunda parte, para a gente terminar, na segunda parte, se y é igual a S1 mais S2, então S1 mais S2 é igual a 25. Ué, mas S3 mais Y não é 60? Então, é só pegar isso daqui, ó. Ou essa última aqui, S3 não é igual a 60 menos Y, só que Y não é 25, então S3 é igual a 60 menos 25. Gabarito, vai dar quanto aí? S3 é igual a 35 centímetros quadrados. Tá aí a área do meu S3. Beleza? O gabarito vai ficar aí, ó, letra C. Letra C. Recapitulando o que a gente fez. Ele disse que a base do triângulo grandão, o triângulo ABC, foi dividida em área em pedaços proporcionais a 2K, 3K e 7K. Ou seja, proporcionais a 2, 3 e 7. E foi traçado segmentos retos do vértice A até cada pontinho desse. Beleza. E foi, então, separado 3 áreas. Pô, se eu dividir em 3 triângulos internos, eu tenho 3 áreas diferentes. Porque as suas proporções são diferentes. Ótimo. E ele pede para determinar a maior área dele. Pô, a maior área do triângulo de dentro, é claro que ela é relacionada com a maior base. Se a maior base depende do 7, e 7 é o maior número, ora, maior base, ora, a maior área é o S3. Beleza. Apliquei a propriedade que a gente já aprendeu aí junto. Propriedade de fração, proporção aí, somei os numeradores, dividido pela soma dos denominadores, e chamei aqui, esse pulo do gato é interessante, é importante. S1 mais S2 é Y, então chamei de Y. E o S3
Por que eu chamei S1 e S2 de Y? Eu posso substituir assim, né? Porque a soma das três áreas vai dar 60. Substituindo então e isolando, eu consegui colocar aqui, multipliquei cruzado, descobri o Y e depois só descobri quem é o S3 no final. Se eu não tivesse feito isso, chamado S1 mais S2 de Y, eu conseguiria resolver? Normalmente. O problema é que eu ficaria com S1 e S2 mais S2 entre parênteses e não ia ficar muito bonito, vocês poderiam se perder no meio das questões. Então, é interessante que a gente, a fim de organizar melhor o cálculo e evitar que a gente se perca, é bom a gente dar nomes, colocar letras aí para algumas relações que a gente julga importante. Julguei S1 mais S2 importante. Chamei de Y porque tornou minha vida mais fácil. Ok? Então tá aí. Questãozinha do Colégio Naval, bacaninha, gabarito letra C. Então é isso, pessoal. Essa é a matéria. Esse assunto 8, ele é tranquilão, uma propriedadezinha, duas propriedades, na verdade, diárias, certo? Extremamente útil. EPICAR, Colégio Naval, cai desse jeito, beleza? Cai também, pode cair no Cefet, num nível um pouco mais baixo, mas também cai, ok? É uma ferramenta bem útil e que a gente vai estar trabalhando aí ao longo da semana, beleza? Então, um beijo, um abraço.